canal Casando Verbo faz uma explanação muito importante do vírus e da geopolítica no mundo. Acompanhe. Os países estão sob enorme pressão. O que torna essa pressão única, além de sua origem biológica, é que ela tem sido tão intensa que praticamente todos os sistemas estão procurando lidar com o problema, tanto na definição quanto na resposta a ele. Existem 4 sistemas distintos principais operando no problema: o médico, o econômico, o social e o geopolítico. Controlar estes e, por sua vez, ser controlado por eles é a estrutura política. Obviamente, isso inclui os presidentes e primeiros ministros em quem a atenção está sendo focada, mas não vamos esquecer o resto do poder executivo e as vastas e distintas burocracias que operam nele, o judiciário, o Congresso e todos os governos estaduais e municipais. No momento, a crise foi definida pelo sistema médico, cujo objetivo primordial é limitar a doença, infecções e mortes. O sistema médico não desenvolveu curas e preventivos. A vacina está há pelo menos 1 ano e meio e ainda não há medicação óbvia disponível. O sistema médico está, portanto, pedindo o que precisa: suprimentos e equipamentos como ventiladores, máscaras e testes, que pressionam necessariamente os sistemas econômicos e políticos para produzi-los. Todos estão dizendo que a doença parece se espalhar principalmente pelo contato humano. Então, a ênfase do sistema médico tem sido limitar a interação humana, criando isolamento e quarentena. Mas essa estratégia tem um efeito significativo e imediato no sistema econômico, que vai atacar diretamente o seu salário se você é empregado e a sua renda se você é empresário ou autônomo. Funcionários públicos podem, em breve, sofrer o impacto também, já que possivelmente muitos impostos não serão recolhidos. Em outras palavras, a melhor solução médica disponível cria deslocamento econômico maciço. Grande parte da economia não pode ser sustentada com distanciamento social. O distanciamento social reduz a atividade econômica imediatamente e pode levar ao caos. Mas há um perigo ainda maior na estratégia de distanciamento social em todas as suas dimensões, que não é apenas o declínio imediato da economia, mas sua destruição sistêmica. A destruição da atividade comercial atual pode resultar em destruição permanente. A solução é mitigar os efeitos do sistema médico usando meios políticos para apoiar drasticamente a economia a curto prazo. Existe uma séria questão dos efeitos a longo prazo na economia de uma solução que envolve infusões de dinheiro público nesta mesma economia. Mas os riscos de absorver o custo da solução médica são altos demais para não dar esse passo. Continuamos no estágio em que a principal preocupação do sistema social é evitar ser infectado pela doença e sobreviver a ela se ocorrer. As medidas extremas impostas por muitos estados estão sendo amplamente aceitas, mas elas não são sustentáveis, pelo menos não pela quantidade de tempo que o sistema médico precisa para resolver o problema. Medidas de curto prazo, como proibir os negócios por 1 mês ou 2, podem ajudar as pessoas a ignorarem o fato de estarem isoladas e, em alguns casos, sem emprego, mas uma hora a realidade de falta material baterá na porta da maioria. Acrescente a isso que o isolamento só pode ser uma solução a curto prazo, porque os humanos são animais sociais. Criar um sistema no qual todos os outros seres humanos sejam vistos como ameaças em potencial terá efeitos infelizes. As pessoas confinadas em suas casas, por mais confortáveis que sejam, se rebelarão. Sua compreensão do risco mudará à medida que o risco de enlouquecer em um apartamento com 2 filhos compete com o medo da doença. Quebrar a quarentena e incorrer no risco de doença só parece irracional se você considerar o risco de doença como um problema isolado dos demais. Saúde mental e encontrar um emprego podem racionalmente ter precedência. O resultado a longo prazo da solução médica e os danos à economia podem ser uma depressão que nem o governo nem a sociedade podem suportar.
Se a solução de curto prazo custar de 5 a 10% do PIB, por exemplo, as soluções de longo prazo absorverão a riqueza a uma taxa fantástica, minando todos os aspectos da vida das pessoas. Em suma, a única solução do sistema médico para um evento sem precedentes surpreendeu um sistema econômico que o sistema político está tentando estabilizar abaixo da crítica dos histéricos. Juntos, eles levarão a um colapso nos sistemas radicais de quarentena e a um enorme distúrbio social. Isso, por sua vez, gera instabilidade política e semeia desconfiança nas instituições públicas. Tudo isso é evitável a curto prazo, mas quanto mais isso se prolongar, menos os prazos estarão sincronizados. Levará tempo para o sistema médico desenvolver uma vacina. O sistema econômico não pode suportar o distanciamento social por tanto tempo sem consequências. O sistema social não pode suportar o estresse do isolamento associado ao medo da pobreza. O estresse será uma bola de neve. Estresse adoece. Não adianta apontar culpados, pois parece que não há solução. O que precisa ser feito agora é que as pessoas parem com a histeria e passem a pensar racionalmente. Há 2 danos a combater: o dano causado pela doença e o dano causado no combate à doença, incluindo o risco muito real de destruição econômica e social, o que significa fome, pobreza e mortes. A comunidade de saúde tem foco no combate à doença, mas é preciso se perguntar se a ética médica de salvar vidas pode ser estendida à realidade da necessidade das pessoas por trabalhar, se alimentar e conviver socialmente. É preciso racionalidade e risco calculado. Não sei nada sobre a criação de soluções médicas e não estou falando com nenhum conhecimento disso, mas posso dizer que tenho estudado muito nos últimos anos sobre os efeitos de ordens brutais advindas do caos. Devemos lembrar que a destruição econômica deu origem a Hitler na Alemanha e a Lenin e depois Stalin na União Soviética. A destruição econômica é desestabilizadora e, tenha certeza, há forças ocultas esperando por este momento há muito tempo. Deixei a geopolítica para o final, porque, por enquanto, processos geopolíticos normais foram suspensos. Os Estados Unidos não responderam aos disparos iraquiano-iranianos. O confronto entre a Turquia e a Rússia desapareceu por enquanto. E a China e os Estados Unidos estão trocando insultos, mas falando pouco da disputa comercial. Ao mesmo tempo, as fronteiras estão fechando, pois os estrangeiros são vistos como potenciais transportadores da peste. As viagens aéreas estão parando. Por enquanto, a crise não é apenas a peste, mas a incapacidade de combatê-la sem custos econômicos maciços e, finalmente, inquietação social. Durante a grande peste negra da Europa, os cidadãos marcharam com tochas e queimaram aqueles que consideravam doentes e os responsáveis por essa doença. Não foi apenas a praga que criou um período de horror, mas o medo legítimo que gerou nas pessoas e a incapacidade do Estado de protegê-las em um mundo em que os reis eram tão propensos a morrer quanto os camponeses. O vírus é perigoso. O efeito subsequente pode ser muito mais perigoso e é melhor que o maior número possível de pessoas compreenda isto o quanto antes. Não esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.